Fala, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do KNAPS, tudo bem com vocês? Antes da gente começar a resolução desse exercício, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos para dar uma baita força para esse nosso projeto. Vamos lá então agora para a resolução do exercício 94 da FUVEST 2003, que diz o seguinte para a gente, olha lá. Em determinada condição de luminosidade, ponto de compensação fótico, uma planta devolve para o ambiente, na forma de gás carbônico, a mesma quantidade de carbono que fixa na forma de carboidrato durante a fotossíntese. Se o ponto de compensação fótico é mantido por certo tempo, a planta... Então, vamos pensar o seguinte, olha só. O que acontece aqui é que a planta apresenta dois processos que vão acontecer simultaneamente e que podem ser... compensatórios ou que dependem, na verdade, de um equilíbrio. Então, eu vou fazer o seguinte gráfico para vocês, olha só. A gente tem aqui, então, um eixo que vai determinar a intensidade do processo e aqui a luminosidade do ambiente, certo? Vamos fazer primeiro, então, a respiração celular. Então, o que vai acontecer? A respiração celular não depende da luminosidade. Então, ela tem um valor praticamente constante nos diferentes níveis de luminosidade. Já a fotossíntese, ela depende da luminosidade. Então, conforme a luminosidade vai aumentando, a fotossíntese vai acontecendo em maior intensidade. Até que, num determinado ponto, ela deixa de ser o fator limitante. E aí, eu posso aumentar a luz o quanto eu quiser, que não vai ter mais fotossíntese. Então, a gente tem este equilíbrio entre a respiração celular e a fotossíntese. Certo? O que acontece? Nesse gráfico, a gente tem um determinado ponto aqui, repara bem, em que a fotossíntese e a respiração celular acontecem na mesma intensidade. Esse ponto luminoso é o que a gente chama de ponto de compensação fótico. O que acontece aqui, então? A fotossíntese é um processo que gera carboidratos, enquanto a respiração celular é um processo que consome carboidratos. No ponto de compensação fótico, então, a produção e o consumo de carboidratos são iguais, ou seja, a fotossíntese é igual à respiração celular em termos de intensidade. De modo que o carboidrato sintetizado é integralmente consumido pela planta e o balanço de carboidrato aqui é zero, ou seja, a planta não tem nenhum problema para sobreviver, mas também não cresce. Então vamos dar uma olhadinha nas alternativas, olha lá. Ela diz para a gente então que a planta morre rapidamente? Não, não tem nenhum problema para sobreviver. Diz para a gente que a planta continua crescendo? Também não. Ela não morre, mas também não cresce. Diz que a planta continua crescendo? Não. A alternativa D diz que a planta continua viva, até aí ok. Mas não cresce, ok, pois consome todo o alimento que produz. Alternativa correta, então, alternativa D. E a alternativa E diz pra gente que a planta continua viva, mas não cresce também, então também está errado. Tá certo? Um abraço, a gente se vê na próxima, não se esqueça de inscrever e até lá!